Amazonas aprova a isenção do imposto sobre heranças. Olha, é engraçado, mas finalmente um projeto de lei que faz sentido. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou um projeto de lei para isentar o imposto sobre heranças. Você acredita nisso? Pois é, esse projeto propõe a extinção do ITCMD. Mas olha, será que isso realmente vai beneficiar todo mundo? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Como fica a situação em comparação com a mudança que está sendo feita pela reforma tributária e como que isso vai impactar o planejamento sucessório daqui em diante. Vem comigo nesse vídeo. De acordo com esse projeto, a isenção vale enquanto durar o estado de calamidade pública. Vocês lembram o vídeo que eu falei recentemente sobre o medo que a gente tem de projeto de lei, como que isso causa um pouco na nossa vida? Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo para vocês entenderem um pouco como a gente não precisa ficar tão preocupado com o projeto de lei, mas eu achei que esse é bem interessante para a gente debater aqui no canal. Porque além disso, o texto faz uma mudança interessante, ele substitui o termo patrimônio por espólio na definição da base de cálculo. E exclui da tributação a parte devida ao cônjuge meeiro. Isso significa que se uma pessoa falecer, o valor dos bens deixados for até R$1 milhão, os herdeiros não vão precisar pagar o ITCMD, pelo menos durante o estado de calamidade pública, se o falecimento for durante o estado de calamidade pública. E o que essa isenção significa em termos de planejamento sucessório? Qual é o impacto para quem usa uma holding familiar? Em um primeiro momento, a isenção traz um alívio financeiro para famílias que estão lidando com inventários lá no Amazonas. Para quem possui uma holding familiar, a isenção pode representar uma economia importante, pois as holdings são frequentemente utilizadas para centralizar o patrimônio e facilitar a sucessão dos bens, evitando burocracia, despesa de inventário e tudo mais que você aqui que está no canal inscrito já sabe. No entanto, essa isenção não altera a estrutura geral no estado do Amazonas, porque ela é limitada a patrimônios de até R$1 milhão e depende da continuidade do estado da calamidade pública. Vamos comparar isso com as mudanças propostas na reforma tributária? As mudanças da reforma tributária estão trazendo algumas diretrizes novas para o ITCMD em todo o país. E elas permitem que o imposto seja aplicado de uma forma progressiva. Se lá no Amazonas a alíquota hoje é fixa em 2%, pode ser que isso nos próximos tempos, no próximo ano, aumente para uma alíquota progressiva de 2% a 8%. A ideia da reforma tributária é uniformizar o ITCMD nos estados. E isso deve aumentar a carga tributária para grandes patrimônios, especialmente nos estados que hoje cobram alíquotas mais baixas, como é o caso do Amazonas. Então, com a reforma, as doações e as heranças, que antes eram tributadas com alíquotas menores, podem ser tributadas com alíquotas mais elevadas, o que vai impactar diretamente as holdings familiares que possuem patrimônios até, de certa forma, significativos. Então, enquanto o estado do Amazonas está criando uma isenção temporária para o ITCMD, a tendência geral no resto do país é aumentar a tributação sobre heranças e doações, principalmente para patrimônios elevados. Essa disparidade entre o projeto aprovado no Amazonas e as mudanças de reforma tributária em nível federal reforça a importância de que quem trabalha ou quem tem a holding familiar sempre esteja acompanhando as regulamentações em cada estado para perceber qual estado que favorece o planejamento patrimonial sucessório. Quem tem uma holding familiar sediada no estado do Amazonas vai poder se beneficiar da isenção temporária enquanto perdurar esse estado de calamidade pública, se o projeto for aprovado. Mas tem que ficar atento para ver como a reforma vai ser implementada lá no futuro. Então tudo isso precisa ser condensado. Um outro ponto relevante é que com a isenção, o planejamento patrimonial no Amazonas vai ficar temporariamente mais simples, mais atraente para patrimônios de até R$1 milhão. Para esses casos, o uso de uma holding familiar pode não ser tão essencial, já que os herdeiros não vão precisar pagar o ITCMD enquanto o estado de calamidade estiver em vigor. Mas para patrimônios acima de R$1 milhão, o uso de uma holding vai continuar sendo uma ferramenta relevante, uma ferramenta importante, porque ela sempre vai ajudar a organizar melhor a sucessão de uma forma sempre mais eficiente e permite uma estruturação para reduzir a carga tributária e facilitar o processo de inventário, reduzindo a base de cálculo dos impostos inerentes ao inventário. Em resumo, pessoal, o que a gente tem aqui é uma situação diferente. O estado do Amazonas está oferecendo uma vantagem temporária para as heranças de até R$1 milhão. Pode não parecer muito, mas deve ser muito relevante para quem tem um patrimônio de quase R$1 milhão. Enquanto a tendência nacional é de aumento da tributação, conforme a reforma tributária está prestes a ser regulamentada, mas ela já foi aprovada. Para quem possui uma holding familiar, o impacto imediato dessa isenção deve ser positivo,
Mas é importante lembrar que essa regra pode ser alterada quando o estado de calamidade pública acabar. Então o que você acha dessa isenção se ela for aprovada no estado do Amazonas? Escreve aqui embaixo nos comentários, você acha que vai funcionar? Você acha que vale a pena estabelecer uma isenção como essa temporária? Escreve aqui embaixo, a gente gosta, eu gosto de conversar com vocês, eu quero saber o que vocês estão pensando. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você sabe a importância disso para o crescimento do canal, porque aqui você fica por dentro de tudo sobre como proteger o seu patrimônio e planejar o futuro da sua família. Eu vejo vocês no próximo vídeo.